quero falar com você hoje sobre as parábolas de Mateus 25. Tem duas parábolas lá, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Alguém já leu isso na Bíblia? Amém? Parábola das 10 virgens, parábolas dos talentos. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 25, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que eu abri errado. Fala assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus. Fala comigo, reino. Antes de mais nada, você tem que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que Deus usou homens para escrever. Mas apesar de eles usar homens para escrever, não existe erro na palavra de Deus, amém, irmãos? Se está na Bíblia, é palavra do Senhor. E a Bíblia, ela tem que ser lida, interpretada e estudada. Por isso Deus colocou você, quando foi salvo, numa igreja, para que na igreja você aprendesse mais ainda a palavra de Deus. Eu sei que tem coisas que eu falei aqui para você, que você achou complicado de entender, e é mesmo, é complicado de entender algumas coisas, mas para isso é que Deus colocou você aqui, para aprender. É por isso que Deus levanta um pastor para estudar a palavra, para ensinar para a igreja, amém, irmãos? E nós não podemos ignorar as profecias da palavra do Senhor, porque 25% da Bíblia é profecia. Você sabia dessa estatística? 25% da Bíblia é profecia. Então nós temos também que estudar as profecias da palavra de Deus. E os 4 evangelhos falam sobre Jesus, mas cada um aponta para Jesus, né, de uma forma. Mateus é o livro do reino, por isso ele tem genealogia, por isso as parábolas do reino estão em Mateus. Mateus aponta para o reino, para mostrar Jesus como rei. Marcos é para mostrar Jesus como servo. Lucas é para mostrar Jesus como homem, ou filho do homem. E João é para mostrar Jesus como Deus, filho de Deus. Por isso que João não tem genealogia. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em Lucas a genealogia é de Maria. Em Mateus é a de José, seu pai, para mostrar que ele é da dinastia de Davi. Marcos nem tem genealogia, porque mostra ele como servo, o servo sofredor. Também existem 4 animais em Apocalipse: o leão, o boi, tem o rosto do homem e a águia, que também são 4 animais que apontam para os evangelhos. O leão, Mateus, porque fala do reino. O boi, para Marcos, porque fala do servo. O boi é aquele animal na Bíblia como servo, aquele que arava a terra, né? O trator de hoje das fazendas. O rosto do homem mostra Jesus como filho do homem, e a águia, que é um animal que mais voa alto, mostra Jesus como Deus, um ser celestial. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é rei, mas ele é servo. Mas Mateus é o livro que mostra Jesus como rei. Por isso tem o sermão do monte, é o sermão do rei. Por isso tem as parábolas de Mateus 13, que fala do reino. Por isso que tem o fim dos tempos em Mateus 24 e as parábolas de Mateus 25, que quero ler com os irmãos agora. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas tinham algo a mais, né? Olha o verso 5. E tardando o noivo,
foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, nós precisamos ser crentes apercebidos. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Fala comigo: eu preciso vigiar, porque eu não sei nem o dia e nem a hora. Eu vou tentar falar das duas parábolas hoje. Se eu não conseguir, você leia o esboço no aplicativo, ou então faça o cursão no semestre que vem, que nós ensinamos sobre essa parábola também dos talentos. Mas essas duas parábolas, elas se conectam, porque você precisa dessas duas coisas para reinar com Cristo. Eu lembro que eu falei, a salvação já está garantida, uma vez que você creu em Jesus. Quem é que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Diga amém. Ele é o seu Salvador. A sua salvação está garantida pela fé, pela graça. Mas o reino é uma questão de resposta do crente. É uma questão de lâmpadas acesas e continuamente acesas. É uma questão de azeite dentro da botija, na lâmpada. Vou explicar daqui a pouco o que significa cada uma dessas coisas. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que a parábola das virgens nos falam de sermos crentes cheios do Espírito Santo. Para reinar com Cristo, precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, amém? Mas os talentos nos falam de obras. O que nós fizemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? E todo mundo recebe um talento de Deus. Alguns recebem mais, outros medianos, outros menos. Mas Deus não está preocupado com a quantidade de multiplicação de talento. Está preocupado se você pegou aquilo que você recebeu e multiplicou. Não é a quantidade final, mas é se você foi fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Para alguns irmãos, ele deu 5 talentos. São irmãos cheios de capacidade, são irmãos cheios de talento, são irmãos que de fato têm 5 talentos. Para outros ele recebeu 2, mas para alguns ele deu 1 só. O problema é que muitos que recebem 1 enterram seu talento. Tem a ver com obras. Mas eu quero começar falando a respeito do enchimento do Espírito. Porque antes de você fazer a obra e multiplicar os seus talentos, é necessário que você seja um crente cheio do Espírito. Você não vai poder reinar com Cristo se você não for cheio. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser cheio do Espírito. A Bíblia fala em João 21, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito de vida. Aquilo é o que? Salvação. Eles nasceram de novo. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de vida na sua vida. Amém, irmãos? Você é moradia do Espírito Santo, morada celestial, templo do Senhor. Mas isso é em João 21. Depois, em Atos capítulo 2, é que o poder de Deus é derramado sobre os apóstolos. Então, uma coisa é você receber o Espírito como sopro de vida. Outra coisa é receber o Espírito como poder de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, tem muito crente que ele é nascido de novo, mas falta ser cheio do Espírito Santo.
Busque ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser tomado pela tua glória, tomado pelo teu Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma prerrogativa para você reinar com Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia fala que haviam quantas virgens aqui? 10. 10 virgens. Muitos lugares você aprende que 5 eram crentes e 5 eram descrentes. Mas a Bíblia nunca relaciona a virgindade, a pureza com o descrente. Nunca. A Bíblia sempre vai relacionar a pureza, a virgindade com o crente. Então, 10 aqui, irmãos, aponta para os crentes. Mas quais crentes? Os crentes em sua totalidade. A Bíblia ela tem alguns significados numéricos. O número 3 fala da perfeição e da completude de Deus. O número 7 nos fala da perfeição e completude de Deus, né, agindo no tempo. O número 10 nos fala da perfeição e completude humana. E o número 12 é a ação e completude de Deus na eternidade e também aponta para a igreja. Então, o número 10 aqui nos mostra a totalidade humana. Então, essas 10 virgens, elas apontam para todos os crentes que já morreram. Porque a Bíblia fala que o noivo tardou e elas adormeceram. Adormeceram. Dormir na Bíblia pode significar algumas coisas. Uma delas é apostasia, é abandonar a fé. Mas nós não cremos que esse dormir aqui, na parábola, é abandonar a fé. Por quê? Porque quando o noivo voltou, ele não fez menção delas terem dormido. E as virgens que eram prudentes também dormiram, sim ou não? Dormiram. Então, as prudentes não podem ser apóstatas. Mas a outra coisa que significa dormir, que é o que nós cremos aqui, é a morte física. A morte física. Dormir na Bíblia nos fala de morte física. E a Bíblia diz que o noivo tardou. Já tem 2000 anos que o nosso noivo partiu e deixou o Espírito Santo em nós. Amém? Para nós, tardou. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia. Para o Senhor. Então, para o Senhor, não está demorando. Para nós pode parecer demorado. Mas muitos crentes morreram. Interessante, só uma curiosidade. Nós lemos aqui, acho que tem 2 domingos, Mateus 24. E Mateus 24 fala que 2 estarão trabalhando. 2 estarão no campo. 2 estarão fazendo alguma coisa, e um será arrebatado. E depois no outro capítulo fala que 10 virgens adormeceram. 10 mais 2 é quanto? Quem é bom de matemática aí? 12. 12 é o número da igreja, a totalidade, a perfeição da igreja. Esses 2 que Jesus fala, estavam vivos, e serão arrebatados, porque vai vir um arrebatamento. Aqueles que estiverem vivos, um será arrebatado e o outro será deixado. Estou falando isso por quê? Porque nem todos os crentes serão arrebatados. Uma parte vai ser aqueles vencedores, aqueles que agradaram o coração de Deus, mas outro ficará e passará pela grande tribulação. Mas os 10 já morreram, já não tem mais arrebatamento para eles enquanto vivos. Mas a Bíblia fala que o Senhor vai voltar e todos irão ressuscitar. E todos irão passar pelo tribunal de Cristo. Então esses 10 aqui, essas 10 virgens, nos fala dos crentes que já morreram. E os 2, Mateus 24, nos fala dos crentes que ainda estão vivos. E os 2 juntos, 12, nos fala da totalidade, da completude da igreja no tempo. Por isso são 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 tronos, tudo é 12, se referindo à igreja. Mas essas virgens aqui, elas apontam para os crentes. A Bíblia fala que 5 delas eram nércias, a palavra nércia aqui é louca, e 5 eram
prudentes. O que diferenciava uma da outra? Porque as duas tinham lâmpadas, né? Os dois grupos tinham lâmpadas. As 5 nécias tinham lâmpadas, as 5 prudentes tinham lâmpadas. O que é lâmpada? Lâmpada pode ser pelo menos 4 coisas na Bíblia: a palavra de Deus, a palavra da profecia, o testemunho do crente e o espírito humano. Ou seja, tudo aponta para aquele que teve uma experiência com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quem nasceu de novo, ele tem lâmpada. Por quê? Porque ele tem a palavra. A Bíblia também fala que a lâmpada é o testemunho dos crentes. Vós sois a luz do mundo. Quem que é a luz do mundo? Diga amém. Então, você carrega essa lâmpada. Carrega essa lâmpada. Então, as virgens nécias tinham a lâmpada? Sim ou não? Tinham. Então, elas também são salvas. Também são filhas de Deus. Primeiro, porque elas são virgens. Segundo, porque elas carregam a lâmpada. Terceiro, porque no último verso, Jesus manda elas vigiarem. Irmão, só manda vigiar quem está atento, esperando alguma coisa. Então, as 10 virgens aqui são crentes. Crentes que adormeceram, morreram. O que diferenciava uma da outra? Diferenciava é que umas tinham azeite na vasilha, a outra não tinha. Só o fato, porque naquela época não havia lanterna com pilha. A lâmpada aqui era regada e abastecida pelo azeite. Então elas tinham ali uma lamparina, né? Naquela época era uma lâmpada, havia um pavio e ela ficava queimando com querosene ou azeite, né? Naquela época era chamado. E aí então demorava-se mais queimar o pavio. O azeite é um apontamento para o Espírito Santo. Então quem converte, ele tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. Por isso que você é convencido pelo pecado, do juízo, da justiça, porque você nasceu de novo. Quando você vai em ambientes mundanos, você se sente mal. Quando você faz algo de errado, você não se sente bem. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Qual que é a diferença? É que as prudentes, além de terem o azeite na lâmpada, que nos fala do novo nascimento, elas tinham azeite na botija. Elas tinham azeite na vasilha, sobrando, para que aquele azeite não acabasse. Seja honesto, irmão, tem dias que você está desmotivado. Tem dia que parece que o azeite está acabando, que o azeite está, indo embora. Mas se você não pegar azeite sobrando, orar, buscar em Deus e ser cheio do Senhor, aquela lâmpada vai se apagar. Então, você que nasceu de novo, presta atenção, sempre mantenha a chama acesa do seu coração. A questão não é como você começa a vida cristã, mas como você termina ela. Dá tempo. O Senhor está prolongando a sua vinda para que mais pessoas sejam arrebatadas, para que você enche o seu coração de um desejo pela presença do Senhor. Mas só vai ser arrebatado quem quer estar com Ele. Porque quem não é cheio do Espírito Santo hoje aqui na terra, não faz questão de estar na presença dEle. Então Ele também não fará questão que você esteja na presença dEle. A Bíblia fala que Deus ama todos, mas se agrada de alguns. Nós precisamos ser agradáveis ao Senhor. Como é que você sabe que Deus está agradado de você? É quando você se agrada dEle. Você vem para um culto como esse, você fica contando as horas para ir embora. Nossa, que louvor demorado. Vai cantar de novo, ficar em pé de novo, vou ter que orar pelas crianças, misericórdia, culto cansativo. Você está aqui obrigado? Eu vou te falar algo. Talvez o Senhor, quando voltar, não vai querer que você vá para lá obrigado também. Você vai ficar aqui, na grande tribulação. Entende? Mas quando você ama e se agrada dEle, Ele também se agrada de você. Amém? Então, ser nécio é andar segundo as suas próprias ideias, e não segundo a palavra de Deus. Essa palavra nécio aqui, louco, é a mesma que Jesus usa lá em Mateus capítulo 7, verso 24 até o 26, que ele fala sobre o homem, o tolo, que construiu a sua casa sobre a areia.
sobre a areia. Tem um homem prudente e tem um homem tolo. O homem prudente edifica sua casa sobre a rocha é a palavra de Deus, por isso tem muita lâmpada. Mas o tolo, ele constrói a sua casa na areia. E aí vem a tempestade, vem a chuva, vem os rios e a casa é destruída. Então, meu querido, não ande segundo as suas próprias ideias, mas quando você não é cheio do Espírito, só resta uma outra opção para você. Qual que é? É ser cheio de carne, cheio de intelecto humano, cheio de um pensamento, natural. Que nós sejamos uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então, o que é o azeite? O azeite na vasilha sobrando é o Espírito Santo sendo derramado. A Bíblia fala em João capítulo 7 que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas e nós iríamos transbordar. O que é isso? Que nunca Deus dá apenas a quantidade certinha. Deus sempre dá a mais, para que você transborde na vida de alguém, para que você seja tão cheio, a ponto de orar com alguém, e aquela pessoa também ser cheia, só por você impor as mãos sobre aquelas pessoas. Amém, queridos? Nós vemos isso nos nossos encontros, nos nossos retiros, nas nossas células, quando há imposição de mãos, há derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas todas as virgens tinham azeite na lâmpada, então todas eram salvas, mas 5, as prudentes, elas tinham nas vasilhas, sobrando. Quantos que querem ter azeites na vasilha, sobrando? Isso é crentes que são cheios do Espírito Santo. E aí também fala, no verso seguinte, que elas adormeceram, que é a morte física. Todas morreram. Então, se você morrer antes da volta de Jesus, do arrebatamento, você não verá o primeiro arrebatamento, porque o arrebatamento é para quem estará vivo. Mas se você morrer, você vai para onde? Fala comigo, para o céu. A Bíblia fala paraíso, seio de Abraão, né? O nome pode mudar, mas é o mesmo lugar. A Bíblia fala que quando você morrer, você que nasceu de novo e creu em Jesus, vai para o céu, paraíso, para o seio de Abraão. Não existe purgatório, fala amém. Uma vez que você morreu, não tem mais aquela questão, eu vou acender uma vela para o meu parente no dia do finados. Você é crente, amém, irmãos? Você não acende vela para morto, para iluminar os seus caminhos. Não, isso aí era na sua antiga vida que você fazia isso. Você tem que pregar para ele aqui na terra. A luz para ele é agora, enquanto ele vive. Amém, irmãos? Falando porque tem crente que converte, mas continua acendendo vela para morto. Não pode. Então, uma vez que você morre, até o dia da sua morte, Deus vai julgar as suas obras. Não para a salvação, porque a salvação está garantida, mas para o reino. O reino. A Bíblia fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados conforme as nossas obras, e pelo bem que tivermos feito através do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, uma vez que você morreu e foi para o paraíso, você vai ressuscitar na segunda volta de Jesus, depois da grande tribulação, que é quando ele vem com seus cavaleiros, e ele vem para derrotar o anticristo, e a besta que é o falso profeta, e estabelecer o seu reino. E então, depois que você morrer e ressuscitar, todos os crentes, os que vieram da grande tribulação, os que foram arrebatados, e os que morreram antes do arrebatamento, passarão pelo tribunal de Cristo, e seremos julgados pelas nossas obras, não pelas nossas crenças, porque uma vez que você creu, você é salvo, mas pelas nossas obras. Por isso, que o ladrão na cruz, quando ele vai morrer na cruz, ele vira e fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o quê? Alguém lembra?
O teu reino. Teu reino. Aí Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no reino. Ele falou reino? Ele falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então reino e paraíso tem diferença. Por que o ladrão não podia ir para o reino? Porque ele não tinha obras. Ele acabou de converter. Ele acabou de crer em Jesus. Ele foi salvo, sim ou não? Foi, porque ele creu em Jesus. Tem pessoas que no último suspiro da sua vida, eles clamam a Jesus. E eu creio que nós vamos ver lá no céu também. Agora saiu uma reportagem daquele cantor Cazuza. Cazuza era um cara totalmente diabólico. As suas canções eram imorais, seu estilo de vida era imoral, né? Tanto que ele estava morrendo de AIDS, por ter uma vida imoral. Mas você sabe, uma enfermeira agora contou, né? Eu não sei, tem muitas versões da história, mas que a enfermeira que trabalhava lá contou, é que ele aceitou Jesus, nos últimos minutos da sua vida, magro, no leito da UTI, quase morrendo, apertando a mão da enfermeira, para sinalizar que cria em Jesus, e uma lágrima escorrendo, ele aceitou Jesus. Essa é a graça de Deus. Eu vou te falar algo, você vai ter muitas surpresas lá no céu. Você vai falar, você está aqui? Como assim? Essa é a graça de Deus. Vai ter muito mais salvos que condenados. Deus nunca perde para o diabo em nada. Vai ter muito mais gente no céu do que gente no inferno, amém, irmãos? Essa é a graça de Deus, é o poder de Deus. Mas quer dizer que alguém que morre no leito de hospital, ele vai reinar com Cristo? Não. Porque não tem obras. E o que será julgado para os crentes que creram são as obras. Por isso nunca se compare. Nunca se compare. O fulano de tal converteu no último minuto da vida e está salvo também. E eu que estou aqui, a minha vida inteira servindo ao Senhor. Você já viu a conversa de justiça própria? A conversa que parece não está fazendo para Deus. Está errado esse sentimento. Faça para o Senhor. Faça tudo para o Senhor. E outra, Deus sempre vai ter uma recompensa para aqueles que estão servindo a Ele. Amém? Mas servindo ao Senhor, que tem muito irmão também que serve na igreja, que serve homens, que serve seus próprios interesses, mas não serve a Deus. Sirva a Deus, tenha o coração para Deus, faça para o Senhor, não para homens. Amém, irmãos? Isso é muito importante para reinar, fazer para o Senhor, fazer para Deus. Mas o ponto central dessa parábola é o final do verso 13, vigiai e orai. Coloca para mim o verso 13, Mateus 25, verso 13. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então o arrebatamento, meu irmão, vai ser vinda sem aviso prévio. Alguém aqui já teve a sua casa roubada por um ladrão? Misericórdia. Lá em casa também tive, quando eu morava com minha mãe. Estava no seminário, ela estava dando aula no seminário em Palmas, e estava voltando para cá, cheguei lá, um monte de policial, né, foi invadida. E eu te falo, nenhum ladrão avisa antes de roubar a sua casa. Ou você recebeu um WhatsApp, prepara aí que hoje de madrugada eu vou entrar na sua casa, vou roubar a sua televisão. É assim que funciona? Não. Jesus não é ladrão, mas ele virá como um ladrão, porque ladrão vem para roubar coisas preciosas, e ele virá colher a parte madura da igreja. O primeiro arrebatamento é esse que vai colher a parte madura da igreja. Quem que é o maduro? É aquele que está experiente na palavra da justiça. Em Hebreus 4 fala sobre isso. Pessoas que vivem na lei, no legalismo, são pessoas inexperientes na palavra da justiça. O que é a justiça? Cristo é a nossa justiça. Cristo se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justificados, pois, pela graça, temos paz com Deus.
Romanos capítulo 5, verso 1. Então, a palavra da justiça é a palavra da graça. Então, quem é o maduro? É quem entende e cresce na palavra da graça. Você já percebeu que quando você ouve uma palavra da lei, te incomoda? Alguém é assim? Ou só eu que sou assim? Você ouve uma palavra legalista, uma palavra de regras, te deixa desconfortável. Então, presta atenção. Por que fazem isso? Por que tem esse sentimento? Porque pessoas adultas, quando comem comida de criança, fica desconfortável. Imagina chegar para comer na casa do pastor e o pastor te oferecer sopa de letrinha e leite materno na mamadeira. Você ia falar: que é isso, pastor? Que papinha é essa aqui? Papinha de abóbora? Que conversa é essa? Porque adultos comem comida de adulto. A mensagem da lei é uma mensagem infantil. Faça isso, não faça aquilo. Pode fazer, não pode fazer. Pode pintar o cabelo, não pode pintar o cabelo. Esses dias eu vi um pastor falando que a irmã tinha um cabelo de fogo, e era o fogo do inferno, porque era vermelho. Falei: misericórdia, aqui na igreja tem muita irmã com cabelo de fogo. Mas você acha que a cor do seu cabelo, você acha que a tatuagem, a maquiagem, um batom vermelho vai te recomendar para Deus? Não vai. Mas tem muita igreja dando papinha de neném para os irmãos. Papinha. E isso não faz os irmãos amadurecerem. Não faz os irmãos crescerem na fé. Entende? Tem pastor que quer mandar na vida das ovelhas. A ovelha chega e fala: pastor, eu caso ou não caso? Aí o pastor fala: não casa. Aí o pastor fala: casa. Aí o pastor fala: compra o carro. Não compra o carro, compra a casa. Irmão, pastor não governa a vida dos discípulos, das ovelhas. Amém? O que um pastor sábio faz? Um pastor sábio é aquele que leva o irmão a orar. Fala: não sei, irmão, pergunta para Deus. Vai orar, vai buscar no Senhor. Pastor, eu posso ou não fazer uma tatuagem? Eu recebo essa pergunta diversas vezes dos jovens. O que eu falo para eles? Não sei, fala com seu pai. Vai orar. Acaso sou eu tutor de você? Porque se eu definir as coisas para eles, amanhã eu vou ser o culpado. Pastor, estou em dúvida entre a Mariazinha e a Joaninha para casar. Aí eu falo: caso com a Mariazinha, ela é mais bonita. Aí amanhã a Mariazinha é possessa e a Joaninha é a mulher de Deus. Quem vai ser o culpado? Ó, o pastor lá, ó. O pastor não é de Deus, me falou para casar com a mulher errada. Então, para quem que é esse tipo de direcionamento? Para criança. É para criança que você fala: faz, não faz, para de fazer, vai para lá, vem para cá, não pega, não toca, não manuseia aquilo. A Bíblia fala que isso é ensino de demônios. Proibições, ensino de demônios. Tem igreja que o pastor está mandando a irmã separar para casar com o diácono dele. É verdade. A irmã converteu, mas o marido é do mundo. E o marido não converteu. Mas a Bíblia fala que a mulher santifica a sua casa. E que a mulher vai ganhar o seu marido sem abrir a boca. Apenas com testemunho. Trazendo ele para a igreja, ela vai ganhar ele. Só que a irmã converteu. A irmã era bonita. A irmã tinha uma boa condição. Ela vinha para a igreja e o marido não. Aí o marido falou para ela o seguinte: o marido não, pastor. Eis que te digo. Separa do teu marido, porque Deus tem o melhor para você. Aí como a irmã está só bebendo leite, e está comendo sopinha de letrinha na igreja, o que ela pensou? É voz de Deus. Meu marido é um cachaceiro, meu marido está lá em casa, não vem para a igreja, mas aqui na igreja tem um varão de Deus. Mas se ela fosse madura e lesse a Bíblia, e tivesse um relacionamento com o Espírito Santo, ela ia falar: está amarrado, pastor, está amarrado, boca do diabo, e saía de lá. Está entendendo? Você está rindo, mas isso é muito comum nas igrejas, muito comum. Casamentos são destruídos, porque tem muita criança na igreja. Isso é verdade.
Mas aqui não, aqui tem pessoas maduras em nome de Jesus. Amém? E você amadurece crescendo na palavra da justiça, crescendo no entendimento da graça, crescendo na revelação do Senhor Jesus na sua vida. Então, no verso 8 e 9, você vê que o azeite das virgens nécias estava acabando. E a Bíblia fala que elas pediram para as prudentes, e as prudentes não repartiram com ela, para que não acabasse o delas. Porque tem coisa na vida cristã, irmãos, que é pessoal e intransferível. Eu posso orar por você aqui, para você receber o Espírito Santo, mas você precisa manter essa chama acesa no seu coração, e isso eu não posso fazer por você. A salvação é de graça, amém? Mas tem coisas que é comprada na Bíblia, comprada. E aí aquelas mulheres, elas saem de lá para comprar azeite. Só que quando elas voltam, já fechou a porta. Então, não dá tempo de comprar depois que morre. Depois que você morrer, Hebreus 9 fala isso. Depois da morte, resta apenas o juízo. Então, se é para comprar azeite, compra agora. Compra agora enquanto está vivo. Compra agora enquanto há disposição. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse 3,18, recomendo que você compre colírio para os olhos, vestiduras espirituais e ouro para a glória de Deus. Apocalipse 3,18, aconselho que de mim compres ouro refinado. Por que comprar? Porque exige pagar um preço, porque exige que você faça algo para buscar no Senhor. O que você fez para ser salvo? Só creu, amém? A salvação é pela fé, é pela graça, mas para ser cheio do Espírito, tem que parar, tem que vir para a vigília, tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que falar: Senhor, eu preciso da Tua presença, amém, irmãos? Que Deus desperte em você uma fome pela presença do Senhor. Não tem nada mais prazeroso do que viver na presença de Deus. Pastor, eu tenho que então, quer dizer que eu tenho que separar um momento do meu dia para vir para a igreja e orar? Não. Quando você dirige seu carro, busca o Senhor. Está fazendo sua academia, sua corrida, busca o Senhor. Na sua casa, está lavando louça, limpando o chão, busque ao Senhor. Ouça uma palavra, coloque um louvor, mas busque a Deus. Muitos crentes falam que não oram porque não tem tempo, porque a sua vida é muito atarefada, mas todos nós temos o mesmo tempo possível, que é 24 horas, e muitos gastam horas e horas, param para ouvir um podcast de 72 horas, que é os podcasts de hoje em dia, né? Eu estou ouvindo há uns 5 dias, nunca terminei, 1h30, só, eu vou ouvindo, paro, fazer um negócio, depois eu escuto, não acaba mais, é interminável. Mas você tem tempo para ouvir podcast, tempo para ver reels no Instagram, eu acusando você agora, né? Tempo para fazer um monte de coisa, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Nós precisamos buscar o Senhor para reinar com Cristo, amém, irmãos? Sabedoria e conhecimento, isso é comprar também. Você quer ser um bom professor, quer ser um bom pregador, tem que ler, tem que estudar. É pela graça, é pelo favor, mas Deus, Ele vai pegar os seus talentos e vai dar conforme a capacidade de cada um, amém, irmãos? Pastor, o meu sonho é ser um bom professor de seminário, então você tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que ouvir ministração, tem que pagar o preço para conseguir sabedoria e conhecimento. Para encerrar, a parábola das virgens, não a palavra inteira. A Bíblia fala que eles entram aonde? Nas festas das bodas do Cordeiro. Coloca para mim Apocalipse capítulo 19, verso 7. A ceia está ok? Cadê algum servo para me sinalizar? Está ok? Amém. Apocalipse 19, verso 7, fala assim: alegremo-nos, exultemos, e demos-lhes
a glória, porque são chegados o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, se arrumou, se embelezou. Olha o verso 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha o verso 9, então me falou, não, só até o 8 mesmo, tá bom aí. Essas são as festas das bodas do Cordeiro, que nós iremos participar em nome de Jesus. Você vê que a condição aqui não é ter uma vida perfeita, nunca errar. Não, irmãos, nós vamos errar. Muitas igrejas pregam só moralidade. Eu vou falar para você, o requisito para reinar não é nunca falhar, não é nunca errar, porque nós podemos errar uma vez ou outra, mas o requisito aqui é ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E ele termina falando para aquelas virgens nécias que correram até a porta e a porta se fechou: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas espera aí, Deus, ele é onisciente, sim ou não? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todos. Mas a palavra conhecer aqui, tem duas palavras no grego para conhecer. Um é conhecer normal e outro é conhecer na intimidade, conhecer o coração. A palavra aqui traduzida é a conhecer na intimidade, conhecer no coração. Então tem crentes e crentes, alguns que vão reinar com o Senhor, outros que Deus não os conhece na intimidade, porque gastaram mais tempo fazendo outras coisas do que servindo a Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a parábola das virgens. Para você reinar com Cristo, tem que ser cheio do Espírito. Não dá para negociar isso. Não dá para você negociar ser cheio do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Enquanto eles sobem, eu quero continuar. Eu vou só explicar, não vou dar tempo de ler a parábola dos talentos. Olha para cá, não disperse. Depois que acaba o versículo 12, o 13, vem o 14, e ele começa a falar uma outra parábola. E lembre-se, irmãos, que todas as parábolas no contexto dele falando sobre a sua volta, em Mateus 24, ele conclui falando as parábolas. E a parábola dos talentos é a base da recompensa de Deus. Deus vai recompensar todos os crentes. O primeiro requisito é a parábola das virgens, ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Diga amém. Irmãos, você tem que ser cheio do Espírito Santo, não pode negociar isso. Mas o segundo requisito, e anda junto, é ter obras. Obras não é para salvação. Você já aprendeu isso? Obras não é para ser salvo, obras é para ter recompensa diante do Senhor. Romanos 4,4 diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Apocalipse 2,23 fala: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus vai recompensar cada crente pelas suas obras. Mas muitos falam: pastor, o que recebeu um talento não era crente. Por que está falando isso? Ele era crente também, ele era servo. Para com Deus Pai, nós somos filho. Para com Deus Senhor, nós somos servos. Todo crente, ele é filho de Deus, muito amado, mas também é servo do Senhor. Pela graça e pela fé nós somos filhos, mas pelas obras nós viramos servos. Pela graça nós somos filhos, mas pela responsabilidade nós nos tornamos servos. O Senhor distribui a cada um conforme os seus talentos, sua capacidade, perdão. Talento não é aquele chocolate da Garoto, amém? Nem também é talento de cantar,
tocar. Talento é um dom que Deus deu para cada um, que pode também ser cantar, tocar, tirar foto, limpar o prédio, não sei. Deus deu para cada um talentos, dons espirituais. E a Bíblia fala que ele repartiu esse talento quando ele se ausentou do país. Esse Senhor aqui é Jesus. Jesus, ao morrer na cruz, se ausenta dessa terra. Mas ele se ausenta e deixa para nós talentos, dons. O que é o talento? São os dons. São os dons que o Senhor deu. O talento não é dado indiscriminadamente, mas é dado segundo a sua capacidade. Deus, ele deu para uns 5, para outros ele deu 2, para outros ele deu 1. Quer dizer que quem recebeu 5 é melhor que o que recebeu 1? Não. É só porque Deus não vai cobrar de você que tem a capacidade para gerir 1 talento. Ele não vai ser injusto e cobrar de você 5 talentos. Para alguns, Deus vai cobrar. Deus vai colocar muito dinheiro na sua mão, muitos talentos, muitos dons, e você vai ter que responder. Mas para outros, o talento dele é ganhar uma pessoa para Jesus. O talento dele é tirar uma foto na igreja. Então presta atenção, Deus não é injusto. Você sabe qual é o seu talento, você sabe qual é o seu dom, e Deus, ele vai cobrar isso de você. Não fica preocupado, pastor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado específico? Eu vou te falar, o seu chamado vai te encontrar, e você vai saber qual que é o seu chamado. Eu não queria ser pastor, irmãos, não queria, mas Deus me encontrou, e mudou o meu coração, e hoje, se eu parar de ser pastor, pode me mandar matar, virar um vegetal, não sirvo para mais nada, porque se eu consigo viver sem o meu chamado, então aquele não é o meu chamado. Está entendendo? O seu chamado vai ser um empreendedor, um professor, uma dona de casa, um médico, não sei, um missionário, né? Igual os irmãos de ontem aqui, 11 meses viajando o Brasil, fazendo teatro, para levar o evangelho. É um chamado. Mas todo crente tem chamado, que é o que o Senhor falou para ele: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto você não sabe o seu chamado específico, prega o evangelho, faça discípulos, chama a gente para a igreja, para a sua célula, pregue para os seus funcionários, pregue para a sua empregada doméstica, pregue para o seu patrão, pregue para os seus filhos, pregue para o seu vizinho, pregue para todo mundo. Esse é o seu chamado, um evangelista, para levar o evangelho da graça. Se você não influencia, você será influenciado. Qual que é o problema? O problema é que muitos não sabem lidar com os dons que Deus colocou na sua vida. Tirou meu retorno? Não estou ouvindo mais nada aqui. Vocês se mexeram aí? Mas qual que é o problema? O de 5 multiplicou, entregou 10 para o Senhor. O de 2 multiplicou, entregou 4 para o Senhor. Deus não tratou melhor o de 5 do que o de 2, porque cada um respondeu segundo o seu chamado. O problema é que a maioria dos crentes é de um talento. Eu era de um talento, irmãos, não tinha talento nenhum. Todos nós recebemos, no mínimo, um dom de Deus, um talento do Senhor. Qual que é o problema? Pastor, eu não sei fazer nada na igreja. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tirar foto, eu não sou bonito, eu sou... Entendeu? Um monte de desculpa. Aí você faz o quê? Enterra o seu talento. Deus veio e acertou as contas com aquele servo.
A briga não foi simplesmente por ele não ter multiplicado seus talentos, mas porque ele enterrou o talento. Tem muito crente enterrando o talento. Tem muito crente enterrando os seus dons. Enterrando os dons. Esse servo aqui infiel não participará do reino de Deus, porque ele não fez nem o mínimo. O Senhor falou para ele: meu amigo, era só você ter pegado esse talento e colocado no banco para ele render a juros, porque talento era uma moeda de ouro naquela época. Era só colocar no banco e deixar rendendo. Ou seja, faz o mínimo. Faz o mínimo. Qual que é o mínimo do crente? Vir para o culto é o mínimo? Se não for, meu amigo, tem crente que falta culto. Deixa eu puxar a sua orelha só um pouquinho. Para de faltar culto. Porque se você não pode pegar aquele seu um talento e colocar no banco para render a juros, fazer o mínimo, o que você vai fazer para Deus? Se você falta um culto, que é uma vez por semana, 2 horas na semana, mas não falta academia nem um dia, está entendendo? O que você vai poder fazer para Deus? Ter comunhão com os irmãos, ser um dizimista, isso é o mínimo que o crente faz, é o mínimo. Depois disso, você vai multiplicar os seus talentos, multiplicar os seus talentos, e Deus vai vir, vai julgar você e as suas obras, e você vai receber galardão do Senhor. Amém, irmãos? Fica de pé onde você está.